Olá, seja bem-vindo. Eu gravei esse vídeo para a gente resolver um problema dos exercícios de pirâmide. O exercício é o seguinte: seja uma pirâmide regular hexagonal de altura 30 centímetros e aresta da base medindo 20 centímetros. Determine as áreas da base, lateral e total e também o seu volume. Então, a pirâmide é essa aqui, tá? De aresta 20, né? Cada aresta da base aqui mede 20, e a altura dela aqui dentro, ó, mede 30. Bom, então, para a gente calcular a área da base, a base é um hexágono, então tem que calcular a área do hexágono na base. Para calcular a área lateral, observe que nós temos aqui 6 triângulos, olha eles aqui, ó, tá vendo? Olhando de cima aqui a pirâmide, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. São triângulos isósceles. Para eu calcular a área de um triângulo desse, eu tenho que multiplicar a base, que é 20, pela altura dessa face triangular. E cuidado, não é a altura da pirâmide que está lá dentro, não. É a altura da face. Olha ela aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, essa face aqui, ó. É essa altura aqui, que vem aqui do ponto G, vai tocar o ponto médio aqui da base. É essa altura. Olha ela aqui, ó. É esse segmento aqui. Que para a pirâmide, ele é o apótema da pirâmide. Encontrei uma opção, segmento assessoria contábil auditoria. A Siri, achando que eu estou falando com ela. Então, olha só, ali dentro a gente formou um triângulo pontilhado, ó, a altura da pirâmide, apótema da base e apótema da pirâmide. Então, esse apótema da pirâmide a gente chama de G. Ó, apótema da pirâmide simboliza com G, está lá no texto. Aqui embaixo é o M, que é o apótema da base, e a altura da pirâmide é o H. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, vamos começar, primeira coisa a fazer, calcular esse apótema da pirâmide nesse triângulo, nesse hexágono, tá? Então, olha só, nessa pirâmide de base hexagonal. Então, vamos lá, vamos começar com a base. Vamos para o Note. Ó, para calcular a área da base, a base, olha, área da base. A base é um hexágono, então é a área do hexágono que a gente vai calcular. A área do hexágono tem a fórmula, né? Que é 3, o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vamos calcular isso aqui, ó. 3 vezes o lado é 20, que a aresta da base é 20, raiz de 3 sobre 2. Então, 20 ao quadrado é 400, divididos por 2 dá 200, vezes 3, 600, raiz de 3, centímetros, né? Então, centímetros quadrados. Bom, então essa aqui é a área da base. Então, a área da base a gente já calculou. Vamos destacar aqui, ó. Agora, a gente precisa calcular o apótema da pirâmide. Eu vou inserir aqui um hexágono para a gente entender melhor o que tem que fazer. Procurando aqui a figura. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a figura. Aqui, ó, figuras, área e volume. Vamos procurar aqui um hexágono. Ah, tá aqui, ó. Temos aqui um hexágono e vai ser uma figura legal para a gente. Olha ela aqui, ó. Olha a figura. Aumentei um pouquinho. Observe aqui embaixo, olha. O hexágono foi dividido em 6 triângulos iguais. Tá? 6 triângulos equiláteros. E o apótema da pirâmide, olha só aqui, esse pontilhado aqui que eu chamei de H, ele equivale à altura desse triângulo equilátero. Então, vamos calcular a altura do triângulo equilátero. Ó. Nesse caso, ó, no hexágono, tá? Apótema da pirâmide é igual à altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero é o lado, né, do hexágono,
raiz quadrada de 3 sobre 2. É que, nesse caso, o lado do hexágono e o lado do triângulo serão iguais. Então, essa altura vai ser o lado é 20, raiz de 3 sobre 2, que é 10 raiz de 3. Então, esse apótema da base da pirâmide é 10 raiz de 3 centímetros. Tá? Então, isso aqui ó, é o M. Quem é M? Quem é M é o apótema da base. Então, olha só, vamos passar agora para aquele triângulo equilátero, aquele triângulo retângulo, olha só. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, lá na pirâmide, que é a altura da pirâmide, apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, vale o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa, ó, o ângulo aqui é reto, né, 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, g ao quadrado, a altura da pirâmide é 30 ao quadrado, né? Eu sei disso lá por causa do enunciado. O m, eu acabei de calcular, que é o apótema da pirâmide. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Vai ser 30 ao quadrado é 900, aqui 10 ao quadrado é 100, e raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, aqui vai dar... Aqui é 300, ó. 100 vezes 3 é 300. Total, 1.200. Então, quanto é que vai dar isso aqui? G vai ser a raiz quadrada de 1.200. Só que 1.200, olha, é o mesmo que 400 vezes 3. Eu estou tentando simplificar a raiz quadrada de 1.200. A raiz quadrada de 400 é 20, raiz de 3 centímetros. Então, é isso, olha só. Esse G aqui, ó. Aqui, a altura é 30. Aqui embaixo, que é o apótema da base, 10 raiz de 3. E o apótema da pirâmide, 20 raiz de 3. Então, para a gente calcular a área agora de uma face, vamos voltar aqui para o desenho, ó. É a área de um triângulo. Ó, um triângulo da face, que é esse triângulo aqui que você está vendo. Tá? Esse triângulo aqui da frente. Então, a base mede 20. Essa altura aqui, desse triângulo aqui da face, ó, a gente acabou de calcular, que é 20 raiz de 3. Então, base vezes a altura dividido por 2. É a área de um triângulo. Mas são 6 ao redor da pirâmide. Aí eu multiplico por 6 para achar a área, a área lateral. Então, vamos baixar aqui mais um pouquinho. Ó. Então, vamos calcular aqui agora a área da face. Tá? É um triângulo. A base é 20 e aquela altura, que é aquele apótema que a gente calculou, vai ser 20 raiz de 3. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí a área vai ser, olha, 20 vezes 20, 400, dividido por 2, 200 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, essa é a área de uma face. E a área lateral? E a área lateral? São 6 faces. São 6 triângulos iguais. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área da face, que a gente calculou, 200 raiz de 3. Então, a área lateral vai ser 1.200 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, e a área total? Aqui, ó, a área total é igual à área da base mais a área lateral. Então, essa área total, olha, a área da base a gente calculou aqui em cima, vamos voltar lá no hexágono, está aqui, ó, 600 raiz de 3, foi a área da base. Então, voltando aqui, ó, então vai ser área da base, 600 raiz de 3, mais a área lateral, que eu calculei aqui, ó, 1.200 raiz de 3, isso aqui vai dar um total de 1.800 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, já calculei a área da base, a área lateral e a área total.
Falta agora o volume. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então, esse volume vai ser 1/3, a área da base 600 raiz de 3, e a altura da pirâmide é 30. E agora temos que fazer conta. Então, olha só, ficou fácil aqui, veja que 1/3 de 30 dá 10. Aí 600 vezes 10, 6.000, né? Então, o volume vai ser 6.000 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, porque é volume. Ok? Então, esse é o exercício número 2. Eu vou baixar tudo isso que eu escrevi num PDF, vou anexar para vocês também. Então, esse é o exercício 2. E tem um pedido também de eu ajudar com o exercício 3. Mas eu queria que, baseado nesse exercício 2, vocês tentassem fazer o exercício 3. Tá bom, minha gente? Espero que seja útil, tá? Tchau.